Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, venha em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons, os frutos da divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer, todas as ações que eu farei durante esse dia. Amém. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo,
vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai, eu não sou nada, nada, não existo. Deus é tudo, tudo. Pai, te amo. Pai, te amo, amo-te, adoro-te, bendigo-te. Amém. Meditação de alguns comentários importantes da Aline antes da live. Tudo que é bom, agradável, cansa e na divina vontade não é assim. O livro do céu não nos cansa. É o próprio Deus falando. Ele infunde a fala dentro de nós. Aquela palavra se torna vida. À medida que a gente vai falando, colocando ela em prática, ela vai se tornando vida em nós. Ela se torna nossa vida. Então, o livro do céu realmente é contemplar Deus, é aprender a adorar Deus contemplando e ruminando toda a oração, todos os escritos. Realmente, esse é o conhecimento de Deus na divina vontade. Mas também ele fala dos homens, fala da humanidade, do trabalho dele, da ação dele na realidade das almas. É tanta coisa para a gente aprender, é tanta coisa para mergulharmos, é tanta coisa e muita vida em nós. As coisas humanas nos cansam e são passageiras e se esgotam, mas as coisas humanas se esgotam, mas não é assim com Deus. As coisas humanas têm um prazo de validade, acabam, terminam, e a gente se cansa delas. Não faz bem à nossa alma. E elas não ficam eternas. É diferente quando a gente está lendo o livro do céu e está fazendo uma experiência com Deus. Não cansa. A gente não cansa de ler, de ouvir vídeos. Ainda tenho que falar depois. Alguma coisa, por mais debilidade que a gente tem muito que falar. É só a gente refletir bem, a gente ruminar na meditação, ficar pensando em Deus, no que foi falado de Deus. E a gente tem muita coisa que falar, mesmo com toda debilidade. A gente não cansa de ler, de falar, de meditar e mergulhar nessas verdades, porque elas são de Deus, são Deus. Essas verdades são Deus. Elas são vida em nós. É uma presença do próprio Deus. É o verbo, é a palavra. É muito diferente das coisas do mundo, que cansa e aborrece. É diferente demais. As verdades do livro do céu, quanto mais a gente lê, a gente vai se entendendo, compreendendo, a gente vai caminhando, vai crescendo no conhecimento para melhor ficar. E vai cada vez mais entendendo. A gente vai conhecendo, absorvendo este conhecimento
E este conhecimento vai gerando amor em nós. E quanto mais mais você se ama, ama o outro, e vê isso na nossa vida, que a gente vai cada vez mais ficando mansa, humilde, bondosa e com mais facilidade de se colocar no lugar do outro, amando o outro. E todos nós precisamos observar muito, ser calma, ser atenta, para a gente ver isso acontecer na nossa vida. Então, para a gente ver tudo isso acontecer, essas verdades nós vamos praticando, a gente tem que observar para que a gente perceba o que acontece na nossa vida e ao nosso redor em todas as circunstâncias. Muito importante que acontece, porque quanto mais a gente mergulha nesses escritos, nesses conhecimentos, eu vou ficando mais envolvida com aquilo que eu estou meditando e tendo mais facilidade de vivenciar aquilo na prática. Então, quando uma coisa que não tem significado para a gente, para a vida da gente, aquilo a gente vê de uma forma especial. A gente não liga para aquilo, porque a gente não tem interesse. É uma coisa humana, é artificial, a gente sente que não tem valor nenhum para a vida da gente. Mas quando a gente vê aquilo que é interessante, que é de Deus, a gente vai repetir várias vezes. Várias vezes a gente vai ler aquele escrito para cada vez mais entender e ver que aquilo é diferente das coisas da vontade humana. Se a gente faz um curso de especialização, um curso que a gente tem interesse, mas não conhece, no início fica uma coisa chata, maçante, porque a gente ainda está ouvindo as primeiras palavras, os primeiros ensinamentos, mas se a gente repete, se a gente é perseverante naquele estudo, porque aquilo que a gente escolheu, que a gente quer fazer, então a gente vai repetindo. É na repetição que a gente vai apanhando gosto. No início é cansativo, mas depois a gente apanha gosto. Agora, com o livro do céu, não. O livro do céu não cansa. Ele não nos cansa. Ele só nos dá sentido, nos dá se a gente vai estudando continuamente, repetindo sempre, mais sabor a gente vai sentindo naquelas palavras, naquelas verdades que vêm nos enxertando, vêm nos abastecendo. E com essa experimentar, quanto mais a gente experimenta, a gente vai entendendo e vai acontecendo insights na cabeça, né? Como se fosse decodificando, vai decodificando e a gente vai entendendo. Isso já aconteceu muitas vezes mesmo quando eu estudava teologia, eu já senti isso algumas vezes. Quando eu me voltava plenamente estudando, repetindo, né, o meu estudo, porque a minha debilidade era grande, é grande. Então, algumas vezes eu sentia como se fosse códigos, né? Aí eu ia entendendo aquela estudo, aquele trecho, mas isso poucas vezes aconteceu na minha vida. Então a gente é preciso para aprender, né, saber escutar os vídeos,
as explicações, os ensinamentos na escola, né? No grupo, nas lives. Para a gente aprender, precisa para a gente aprender, precisa ouvir e, e observar muito, anotar também. Eu anoto muito, muito mesmo, porque depois que passa eu não me lembro do que foi falado. Então eu anoto, ouço o vídeo várias vezes, e vou anotando, é aí que eu vou entendendo, aí que aquilo vai absorvendo dentro de mim, o conhecimento vai se penetrando dentro de mim. Aí que acontece algumas vezes aquela clareza, aquela luz, e aí eu vou compreendendo, entendendo, e aí muda tudo à medida que eu vou entendendo, vai mudando o sentido, eu vou sentindo aquele trecho diferente, vai mudando o sentido para mim. E quando eu vou aprendendo aquilo que é diferente, quando eu vou aprendendo aquilo que é diferente, quando ele vai como algo que é elevado, então eu vou sentindo a diferença do que é de fora e do que é de dentro, que é elevado. E tem uma grande diferença. Então, a diferença é que a gente percebe, quanto mais a gente repete, quanto mais a gente rumina aquele estudo, aquelas verdades, a gente sente a diferença do que é elevado. É sempre pela repetição das coisas que vão acontecendo. Não é só um ato, são vários atos. Então, é pela repetição que a gente aprende, que a gente percebe que são vários atos que são feitos. E esses atos são reais, como os atos quando a gente partilha, né? Então a gente percebe que os atos são reais, é na partilha que a gente vai constantemente tem que ser para aprender. Então, é na repetição dos atos reais, da vida real, do que passa na vida da gente, nas circunstâncias que estão acontecendo ao nosso redor, que muitas vezes envolve a gente, ou mesmo não envolvendo a gente. Aquelas circunstâncias a gente joga na partilha e sempre vai ter alguém que vai identificar com aquilo, com aquele ato, né, com aquela circunstância. Então, é muito importante a repetição e a partilha, ter uma constância e sempre procurar falar, mesmo com a nossa debilidade, com a nossa dificuldade, mas que a gente tem que buscar falar. E quando a gente não compreender, a gente procurar ajuda, a gente procurar no, no, procurar no individual, buscar ajuda, perguntar, pedir ajuda de nova explicação, que aí a gente vai, depois na repetição, a gente vai compreender, na repetição do estudo, buscando conhecimento, repetindo, que a gente aí vai compreender e vai poder partilhar verdadeiramente, sem nenhum constrangimento, sem nenhum medo. Então, essas repetições são esses atos reais de partilha, de observação, observar a própria vida da gente, do outro, dos acontecimentos ao nosso redor. Então, a gente, né, vai partilhar para servir de luzes para as outras que estão ouvindo.
Então, nessa repetição, é nossa constância mesmo, que as coisas vão tendo mais significado para a gente. Então, nessa repetição, a gente tem que ser constante, contínuo, porque só assim vai ter significado para a gente na nossa vida, para a gente colocar na prática da nossa vida. Porque é um caminho que a gente está fazendo, né? A gente está fazendo um caminho. Não é assim só um ato e pronto, não. É um caminho que a gente está fazendo. Quanto mais a gente mergulhar, quanto mais a gente mergulha, a gente aprende. Mais a gente vai ligando pontos. Realmente, a gente tem que realmente mergulhar sempre. Nesse estudo, mergulhando na repetição e sendo constante, contínuo na repetição do estudo desses escritos. E quanto mais é um caminho que a gente está fazendo, quanto mais a gente mergulha na aprendizagem, mais a gente aprende, mais a gente liga os pontos que nos envolve e a gente mergulha realmente naquilo. E quando a gente fala algo que a gente desconhece e não toca na nossa realidade, eu falo de um jeito. Eu falo de um jeito simples e não é um jeito divino ali, é na nossa simplicidade humana. Mas quando eu experimentar aquilo, vai fazer sentido para mim. Então, quando eu experimento aquele algo que eu falo, que eu falei, e quando eu experimento, é muito mais fácil para eu fazer sentido para mim e para eu explicar, para eu partilhar. E vai ter mais sabor na minha vida, para eu falar aquilo. Eu vou ter o prazer, o sabor, né, divino para poder falar daquilo. E vai ter mais sentido para mim e para quem estiver ouvindo. Eu vou saber falar com com mais luzes, né? Com mais clareza para quem estiver ouvindo. Por isso que Jesus nos chama a mergulhar mais fundo e observar a Deus na nossa vida. Então, a gente é muito displicente, nem todo momento, nem tudo que a gente vê, que a gente faz, a gente não observa, que é Deus é que faz tudo. Então, Jesus nos chama a atenção, Ele nos chama a observar. Ainda fala, está entendendo? Né? Ele nos chama a atenção para observar que é Deus que faz tudo em nossa vida, que Deus está na nossa vida, para que não fique só contemplando, não fique só na intenção. E eu vou saber realmente, você sabe realmente, quando você experimenta isso na sua vida, na nossa vida. Porque essas verdades estão na nossa volta. Tudo está na nossa volta. Mas a gente precisa observar, ficar de olho. Ficar de olhos abertos, observar e ter interesses, ter mais interesses, ter curiosidade de saber de como é, né, para a gente perceber o que está acontecendo, como foi que aconteceu, por que aconteceu, porque tudo é Deus que está nestes acontecimentos, está na nossa vida, que está nas verdades que estão ao nosso redor. E a gente precisa observar muito e prestar muita atenção. E quanto mais você lê, quanto mais a gente lê, tem mais para aprender. E a gente está começando a ponta do fio da meada.
porque a gente tem muito mais para aprender. E tem muita coisa velada, que quer dizer algo que está escondido, está oculto, que não pode ser mostrado a todo momento, antecipadamente, enquanto a gente não é preparada. Ele fala nas coisas que tudo fica. Jesus fala as coisas que nem tudo fica claro para a gente que está começando, então a gente não percebe, não sabe, ao ponto de a gente ler e não já entender, a gente não entende, só lento. Então, o trecho que está apresentado para a gente não entende, a gente lê várias vezes, mas não entende, se a gente não estiver observando, estiver atenta, o que está entre linha, está atrás da mensagem. Então tem muito mistério, segredos e luzes, e tem muito, a gente precisa de muitas luzes para entender, para o entendimento que está por trás daquilo que Jesus está falando. Tem muita coisa escondida. E quando a gente que acha que sabe tudo, não sabe nada. Né? Nós estamos iniciando, então a gente não sabe nada. Não sabe nada ainda. Porque ele vai revelando a coisa em outros momentos, quando surge uma oportunidade assim, quando outro momento que está passando por um trecho e que tem ligação, né? Porque você está tendo um caminho, fazendo um caminho, e tem que ser feito esse caminho. Tem que ser feito, tem ligações que tem que ser feita ainda. Então tem muitas coisas que a gente tem que ver primeiro, antes de conhecer algo maior, algum mistério. Então a gente tem que ser muito preparada, porque a gente não tem condição, não tem conhecimento para ainda receber conhecimento de mistérios, de coisas veladas. Como a gente está seguindo um caminho, a gente tem que ser muito preparada para depois aquela verdade fazer sentido. Porque não adianta nada mostrar uma verdade que não vai fazer sentido para a gente. Então Jesus vai preparando cada um de nós, cada um de nós no seu alcance, porque nem todos alcançam ao mesmo tempo as verdades. Então ele vai preparando a cada um de nós no nosso alcance, na fragilidade de cada um. Então aí, quando a gente está preparada, que está pronta, aí ele vai mostrar a verdade para gente, para fazer sentido para gente. Você fica com vazio. Então, tem que primeiro fazer, antes, preparar, para depois a verdade fazer sentido. E você, nesse tempo que ainda você está sendo preparada, fica um vazio de entendimento. É verdade, eu sinto isso, que eu ainda não estou preparada para muitas verdades. Então, quando a gente está, que ele nos prepara, a gente está pronto, aí ele para abrir o caminho para essa verdade. Só quando eu estou pronta, ele já me preparou para receber essa verdade. Então, e para receber essa verdade, preparando esse caminho, eu tenho que ler muito, tenho que buscar muito conhecimento, tem que saber, a gente tem que crescer no conhecimento cada vez mais, esforçando cada vez mais, continuamente, ser fiel para entender. Aí
Sempre tem mais, e também não é só o trecho em si, mas o cerco da divina vontade, aquilo que você viveu há muito tempo, as verdades que você aprendeu durante a semana, tudo isso serve para abrir o caminho. Não é uma coisa desconectadas da outra. A divina vontade é uma continuidade, é uma coisa divinizada. Pelo que você aprendeu ontem, não tem nada a ver com o que aprendeu hoje. Não. É uma coisa, é contínuo. O que eu aprendi ano passado, o que eu aprendi ontem, o que eu aprendi hoje, eu vou fazendo a conexão, vou conectando e fazendo a continuidade, porque aí eu vou compreendendo cada verdade, cada trecho que eu vou estudando. Mesmo que sendo repetido, eu vou ter uma outra visão daquele mesmo trecho. E assim, aprende hoje, assim continuamente. Tudo é continuado, continuidade mesma. Uma vai abrindo caminho para a outra, vai ligando aos pontos. Não é fácil entender, mas não é fácil entender ele, porque ele não dá tudo claramente. É isso que eu falo. Ele não dá tudo claramente, porque nós ainda não estamos preparados. Ele respeita a liberdade da criatura, a disposição de cada um. Aí ele vai formando o caminho, vai nos dando os trechos necessários para a gente ir crescendo no conhecimento, cada vez mais. E também as verdades não podem ser lidas uma, duas, três vezes. Tem que ser lida e ruminada. Na divina vontade, as verdades têm que ser lida e as verdades têm que ser ruminada, cavalcada, tem que ser bem ruminada na mesma pessoa do livro do céu. Tem que ser ruminada, muito bem ruminada, bem refletida, meditada, e para que a gente possa compreender. Tem trecho onde Jesus fala: as verdades têm que ser lidas. Ele fala que as verdades não é ser lida uma vez só, uma única vez. Ela tem que ser ruminada muito. Ele fala que as verdades têm que ser ruminadas na mente. A gente ruminar, mastigar, cavalcar cada palavra, cada sentido da palavra ali no texto e observar o que está falando aquela verdade, o que está atrás daquela verdade. Então, por isso a gente tem que ruminar muito e observar muito. Tem que saber, sempre tem que pensar, e você tem que refletir muito nas entrelinhas. Isso ele frisou muito. Você está entendendo que tem que frisar muito nas entrelinhas? Porque lá está a verdade, mas não está tão clara. Então, se a gente rumina, se a gente medita muito, se a gente fica ali ruminando, Jesus vai jogando as luzes para a gente poder descobrir a verdade que está ali, a intenção daquela verdade, para que serve aquela verdade ali. Então tem que refletir e ruminar muito, porque não está claro, muitas vezes não está claro, a gente não percebe a verdade. E a gente precisa ter muita vontade, muito desejo, muita disposição para entendermos. Tem um momento que ele abre certas coisas, mas a gente não consegue entender. Então tem que continuar
lendo, buscando, ruminando, repetindo, que aí vai ter um momento que ele vai falar e a gente vai compreender. De certa forma, então, ele tem que estar sempre à disposição da criatura para que isso possa acontecer. Então, ele está com a gente o tempo todo. E isso também, ele nos deixa, para não ficar cansativo, ele nos deixa ruminar, ficar ali na meditação, prestando atenção, para não ser cansativo. Por isso, as coisas na divina vontade não têm esgotamento, não se esgotam. Porque sempre nós temos sempre algo para aprender. E isso é eterno. É um mar infinito do eterno, que a gente sempre vai ter mais para aprender. E quando a gente pensa que na divina vontade, a gente acha que está sabendo tudo, acha que vai ter mais, não vai ter mais nada, a gente se engana. Jesus sabe as coisas. É como uma cachoeira que vem mais água fresca, gostosa. Quanto mais eu vou para o meu conhecimento, buscando conhecimento, vai parecendo mais sabor. Tem que reparar, parece que o céu vai ter sabor mais delicioso. E é melhor a gente ir acostumando com esse sabor maravilhoso. Nós estamos aprendendo através das verdades aqui na Terra. Acho que na divina vontade nunca vai nos cansar de estudar. Quanto mais a gente estuda, a gente lê, que a gente rumina, mais eu aprendo, mais nós aprendemos. Quanto mais vamos estudando, mais habituadas vamos ficando ao estudo, mais crescemos no estudo e melhor fica, e nunca vai mudar isso. Porque eu imagino que é o céu mesmo, essas verdades que procuramos estudar e aprender. É o céu na terra, é o livro do céu na terra. A gente estuda as palavras e é eterno. E isso é a única coisa do planeta. Nós não temos noção que nós temos nas mãos, que nós estamos alimentando da única coisa nesse planeta que é eterno. Nós não temos noção mesmo. Nós não temos conhecimento nem noção que a única coisa que nós temos nas mãos, está nos alimentando da única coisa nesse planeta que é eterno, que nós somos eternos, é o livro do céu. Esses escritos, essas verdades de Jesus para a nossa mão, é a única verdade, as únicos escritos, as únicas preciosidades, as verdades de Jesus que é eterno no planeta. Mas a única coisa que existe nesse planeta é as coisas de Deus, 100% de Deus, que são puras de Deus. São assim que a gente nunca vai, por isso a gente nunca vai cansar. São as verdades puras de Deus, é tudo que a gente quer aprender e conhecer cada vez mais. Por isso a gente nunca vai cansar. As coisas divinas na terra, que é a vida de Deus na terra, que é o livro do céu, as verdades, os seus conhecimentos, sempre a gente vai ter mais coisas para acabar
para conhecer e nunca vai acabar a felicidade que está sendo desenvolvida em nós, que nós estamos colocando em prática na nossa vida, porque a verdade, Deus, Ele é a verdade. Ele é uma coisa que está acontecendo e que a gente não conhece. Ele é um mistério que a gente está buscando, desvendando. É infinito e sempre vai ter para trazer para a gente, sempre vai ter mais verdades para a ser revelada dele. E sempre vai ter mais coisas, cada vez mais. Meu Deus do céu, que lindo isto, que o livro do céu tem. Eu não imaginava tanta coisa bonita, tanta coisa maravilhosa que está tocando no nosso íntimo, nossa alma. Não imaginava nunca que tinha tanta beleza, tantas maravilhas sobre Deus. A gente não tinha noção de nada disso. Muita coisa ali a gente nunca ainda entendeu, mas tem muita coisa escondida no livro do céu que a gente vai entender à medida que a gente vai se aprofundando, que a gente vai meditando, que a gente vai descobrindo coisas que Jesus vai revelando ali naquelas palavras. É maravilha demais. Então Jesus fala que tudo que a gente vai acabar, Ele nunca vai parar. Nunca tudo é a gente que vai acabar. Tudo é a gente que vai acabar. Vai lendo, mas Ele nunca vai parar. O Senhor vai estar falando uma coisa e eu vou entender mais coisas, porque o que Ele fala é muito profundo. O segredo é o que a live está falando, né, na meditação do trecho, é pegar nas entrelinhas do que Ele fala. É pegar nas entrelinhas do que Ele fala e procurar entender aquilo que está velado ali. Às vezes, né, a gente entende, mas a gente tem que ruminar muito, buscar muito, prestar atenção e buscar compreender, entender. É mérito, é misterioso, a gente tem que ter uma nossa parte de curiosidade também. A gente tem que ser curioso e ficar ali ruminando, buscando compreender e também de agarrar aquele despertar. Quando vem o despertar, vem uma luz que desperta a mente da gente, a gente agarrar aquilo. Esse interesse de interpretação, a gente fica pensando, ele pensando. É ele uma pessoa, o jeito que ele fala é sedutor. E assim a gente fica apaixonado pelo que ele está falando. A gente fica apaixonado para compreender o que ele fala, porque é maravilhoso. As palavras dele são delicadas, são fortes, são marcantes. E a gente procurar interpretar o que ele está falando todo o tempo. E a gente fica pensando naquilo, pensando que ele é uma pessoa e o jeito que ele fala é sedutor. E assim a gente fica apaixonada no que ele está falando e procurar ter curiosidade para compreender aquilo, que não é fácil. Mas tem coisa que fica guardada, mesmo que porque a gente não consegue entender. A gente não consegue entender naquele momento. Então a gente tem que procurar esforçar para compreender aquilo que Jesus está falando
e a gente procurar gostar, né, de compreender e gostar de tudo, dessas maravilhas, para a gente poder entender o céu. É isso que é conhecer Deus com Deus. Se você não gosta disso aqui na terra, como é que vai para o céu? Você no céu não vai compreender, não vai entender e não vai sentir o sabor. Não vai ter, não tem como ir para o céu sem gostar. Não tem é, como ir para o céu sem gostar disso. Por isso que fala já é céu na terra. Por isso que já é falado céu na terra, porque quem busca compreender as maravilhas que estão nos escritos do livro do céu, é para a gente já sentir que está vivendo aqui na terra o céu. Esses estudos maravilhosos, neste privilégio que a gente tem nas mãos, a gente já está vivendo o céu aqui. E ficar o tempo todo tentando entender, Deus olhando para ele e contemplando ele. O incrível, e não é só ele, as pessoas também. Então, a gente, para entender que nós estamos vivendo aqui na terra o céu, é ficar o tempo inteiro tentando entender Deus, olhando para ele e contemplando ele o tempo todo. O incrível não é só ele, é as pessoas também. O segredo dele é justamente esse, sabendo que as pessoas não estão preparadas para este momento, que eles não se preparam para esse momento, elas evitam se preparar para isso até ele vai aparecer um amor absoluto para a pessoa. É o único jeito para a pessoa se aproximar dele e tentar um diálogo com ela, para Jesus tentar um diálogo com ela. Então Jesus sabe, tem que fazer um trabalho incrível, mesmo na hora da verdade, da justiça, para ele poder desenvolver o segredo dele. O segredo dele é justamente esse. Ele sabendo que as pessoas não estão preparadas para o momento. Elas não preparam para este momento e elas evitam se preparar para isso. Então, ele vai aparecer o amor absoluto para ela, para as pessoas, para a pessoa. É o único jeito para a pessoa se aproximar dele e tentar um diálogo com ela e ele com ela com ele. Então temos que reconhecer todo lugar Deus está em todo lugar. Tudo é ato na divina vontade. Você reconhecer que Deus é você, que Deus é você. É reconhecer que Deus é você e quem está fazendo é Ele, é em você. Que você não existe, você não faz nada, porque você não existe. Não existe você, é Deus que existe, é Deus em você. Ele que faz tudo em você. É Ele a vontade dele que está na sua vontade. É Ele que existe. É Ele que quer que existe. É Ele que está fazendo tudo. É Ele que está movendo a sua mão. É Ele que está falando. É Ele que está fazendo a comida. É Ele que está limpando a casa através de você. É Ele que está fazendo tudo. Já vou acabando. É reconhecer isso em cada instante. Nós temos que reconhecer isso a todo instante, para nunca pensar que é você, que sou eu que faço. Eu não existo, você não existe. Deus é em você, Ele é quem faz tudo. É Ele que está no banheiro fazendo as necessidades.
Ele está vivendo a sua vida. A vida é dele. Você é um nada. Você não faz nada, você não existe. É Deus que está fazendo tudo, tudo que acontece ao seu redor de sua vida. Tudo o que está vendo, está acontecendo, a sua vida é em seu redor, é Deus. E quando você está fazendo alguma coisa, não é você. Você tem que ver que Deus é que pegou a sua mão para fazer o que você está fazendo. Você está abraçando a pessoa, é Deus que está abraçando uma pessoa. Não é só entender isso. Na hora que você estiver fazendo alguma coisa, você saber que é Deus. Deus tem, que é Deus. E você ter essa consciência que é Deus que está ali fazendo. Tem que ter consciência, entender e ter consciência, estar consciente que é Deus que está ali fazendo, que foi Deus que na minha cabeça me moveu. Então, que Deus na tua cabeça te moveu. E que nos move a nossa vontade. Ele é a nossa alma. Porque minha alma está unida ao meu corpo. Então, ele é nossa alma porque a nossa alma se move, porque ela está unida ao meu corpo. Ela que faz mover o corpo. O que tem na alma tem inteligência, memória e vontade. A vontade é como um motor de carro que age, que faz o carro desenvolver. Em nós, a vontade que faz e age em nós, faz a nossa vontade, faz o nosso corpo se mover, e essa vontade é Deus, a vontade de Deus em nós. Então, quem está fazendo tudo, Deus é quem faz tudo. Deus que está falando, Deus que está movendo. A vontade que tem em você é dele. Você é ele. Quem foi Deus que foi Deus que foi na sua cabeça, que foi na sua boca e falou. Falou nos atos. Foi ele que falou. Não você. Você não existe. Só existe Deus. Você e Deus são uma só pessoa. Você e Deus são uma só pessoa. Nos fala na Santíssima Trindade que eles são uma só pessoa, porque eles são uma só pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo, porque eles têm uma única vontade. E você e Deus têm uma única vontade. Você e Deus é uma só pessoa, igual na Santíssima Trindade. Acontece, reflete na alma a Trindade. Eles são um só, porque eles têm a mesma vontade. E se você e a Trindade têm uma mesma vontade, você e ele é uma só. A Trindade, você é uma só. As pessoas são também em Deus. Todos os acontecimentos é Deus. Tudo é Deus. É Deus o tempo todo. É Deus do bom, do bom mesmo. Que não seja uma coisa que você questione. Que não seja uma coisa que você questione. Que é Deus do bom mesmo. Tudo é Deus. Só uma coisa não é tão boa. Se uma coisa não é tão boa, é a vontade permissiva de Deus que está acontecendo. É a liberdade que Deus deu para todo mundo. Ele permite o sacrifício, cruz, sofrimento. Permite permissão natural e traz tudo de bem. Tudo é ele, até o banheiro que ele usa, até o banheiro quando você usa no seu intestino há algo, se você não consegue evacuar, é a divina vontade que está te mostrando coisa que existe em seu intestino, está te dando
um aviso.